Boa tarde, meu amigo, minha amiga. As bolsas dos Estados Unidos param de cair nessa segunda-feira, não só porque os investidores estão buscando uma pechincha ali para comprar uma ação mais barata ou outra, mas porque saiu uma notícia no The Wall Street Journal que os Estados Unidos está buscando uma coalizão entre os países para liberar o Estreito de Hormuz e escoltar os navios petroleiros durante o trajeto do Estreito de Hormuz. O barril de petróleo bateu $104 e os Estados Unidos esperam que a China contribua com a desobstrução do Estreito de Hormuz. Agora imagine o cenário perfeito. O povo iraniano insatisfeito com o regime e os Estados Unidos com os olhos voltados para o Estreito de Hormuz, que detém mais de 20% do poder do tráfego de petróleo mundial. Um dos principais motivos dessa guerra no Irã tem sido exatamente a quebra do monopólio do controle de tráfego do Irã pelo Estreito de Hormuz, que busca exatamente controlar as altas e as baixas do barril de petróleo. É claro que tem um motivo econômico por trás e não só a queda do regime iraniano. Ontem à noite aconteceu o Oscar, onde nós tivemos uma representação do Brasil, que foi o Wagner Moura com o filme Agente Secreto, que recebeu diversas críticas e inclusive não ganhou nenhuma premiação. Ele perdeu tanto na categoria de melhor ator quanto de melhor filme. Achei o filme péssimo, gosto demais, torço pelo Brasil. O Wagner Moura, para mim, é um excelente ator. Inclusive, na Tropa de Elite, ele atuou de forma assim espetacular. Antes de virar um militante, né, de esquerda. Para mim foi uma perca de tempo, quase 3 horas de filme. Ah, mas a gente tem que torcer pro Brasil. Concordo, realmente a gente tem que torcer pro Brasil. Mas esse filme, para mim, foi péssimo. Como eu sempre falo, né, o Oscar é uma balela, né, ali é um jogo de cartas marcadas. Inclusive esse filme teve milhões que foram utilizados da Lei Rouanet, mas esse filme eu achei assim um fracasso. Sobre o Banco Master, essa semana ela começa bem agitada porque nós tivemos diversas sinalizações que o Daniel Vorcaro vai sim fazer uma delação premiada, assim como os executivos do Banco Central, diversos funcionários que estão, de uma forma ou de outra, envolvidos no processo. Inclusive o Daniel Vorcaro contratou o José Oliveira, que foi um advogado do José Dirceu e também do Walter Braga Neto. Ele foi advogado do José Dirceu no processo do Mensalão, onde foi o maior escândalo da política do mundo, um dos maiores, inclusive reconhecido mundialmente, né, o processo conhecido mundialmente, né, o processo Lava Jato, que culminou na prisão de diversas pessoas, bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos, mais de 3.000 provas nos processos. E uma pergunta, né, que eu queria fazer para vocês é o seguinte: quem será que é o dono do Banco Master? Aí eu fui dar uma pesquisada, uma analisada e descobri que a cunhada do Alexandre de Moraes participou do desenvolvimento do Código de Ética do Banco Master. Aí a gente vai fazendo uma retrospectiva, né? O escritório da Viviane Bars, que é a esposa do Alexandre de Moraes, está envolvida, com os filhos, um rapaz e uma moça, que fazem parte do corpo jurídico de defesa do Banco Master também, fora o ministro da Suprema Corte, que também, né, fez vários movimentos de network ali nos bastidores do Banco Central, do BRB. E aí fica a pergunta, e eu gostaria de deixar a pergunta para vocês: quem será o dono do Banco Master? Esse final de semana eu também estava tentando entender como que a maior liderança política do Brasil, Jair Bolsonaro, estava um dia antes caminhando, segundo o relatório do médico do SAMU, que está acompanhando o presidente durante essa prisão, que é uma prisão injusta. Ele está preso por conta de uma reunião, né? Dizem que ele tentou dar enfim, vocês sabem a história. Mas o médico fez um relatório dizendo o seguinte, que no dia anterior ele estava muito bem, caminhou lá dentro da penitenciária. E quando foi 2 da manhã, ele simplesmente teve uma broncopneumonia, que é causada por uma broncoaspiração, ou seja, provavelmente ele respirou alguma coisa tóxica. Inclusive diversas pessoas aí no YouTube estão dizendo que ele foi envenenado. Para mim, realmente é uma possibilidade, porque além dele estar preso injustamente, principalmente em véspera de eleição, todo mundo sabe que ele é a maior liderança conservadora hoje do Brasil. Inclusive, o filho dele tem apontado para vencer essas eleições de 2026. Provavelmente nós teremos uma mudança muito grande no Congresso, nos estados, né, ali frente ao Poder Executivo.
dos governadores, mais puxado para a direita, poder mais conservador, vamos dizer assim. É claro que sempre tem algum outro lobo em pele de cordeiro, mas a gente sabe que isso faz parte da política, né? É claro que nós temos alguns filtros, mas muitas vezes nós somos enganados pela grande maioria dos políticos, mas a esperança não pode morrer. Nós temos que continuar acreditando nas pessoas boas, acreditando no nosso país, e é o que eu acredito. É claro que a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo, mas nós temos que acreditar também que existem sim pessoas boas que podem fazer a diferença na Terra, pode fazer a diferença no nosso país, nas nossas cidades. E é isso que eu acredito. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que existem pessoas com um coração bom. Sim, pessoas justas. É claro que nós temos pessoas que são desonestas, corruptas, e sempre vai ter. Na política sempre vai ter. Eu acredito muito que as pessoas de bem devem participar mais, devem serem eleitas. Começar ali, às vezes, pelo seu prédio, né, como síndico, conselho tutelar, vereador, prefeitura, deputado e por aí vai. Se as pessoas de bem não ocuparem esses espaços, quem vai decidir por nós são os corruptos, são as pessoas que só pensam em dinheiro, e eu acredito que esse não é o futuro que muitas pessoas e que a grande maioria do Brasil tem esperado. Acreditam exatamente na mudança, no crescimento do país, e é isso que vai desenvolver a infraestrutura do nosso país, de forma com que nós tenhamos uma vida justa, um juros mais reduzido, né, um poder de compra muito melhor, e é isso que eu acredito. Graças a Deus o Bolsonaro teve uma pequena melhora de ontem para hoje, segundo o relatório do Death Star, e vamos continuar orando. Eu acredito que por mais que nós tenhamos ali algumas, não concordemos 100% com o que ele fala, com as atitudes dele, eu acredito que realmente é a nossa melhor opção, né? Hoje ela está direcionada no Flávio Bolsonaro, mas eu acredito sim que o Bolsonaro fez um bom governo. Se você for puxar os números, realmente nós tivemos, apesar de pandemia, apesar de tudo que aconteceu, nós tivemos um crescimento durante esse período, nós fechamos os anos azuis com superávit, e agora o que a gente tem visto é que a corrupção aumentou, que a inflação tem aumentado, os juros têm aumentado, e isso é muito triste para o nosso país, mas isso é bom porque tira as escamas dos olhos de muitas pessoas que estão dormindo, que estavam dormindo e que agora têm se despertado pela importância da política na nossa vida, que impacta diretamente a partir do momento que o combustível, o preço do arroz, o preço do feijão começa a alterar, aumentar e diminuir o poder de compra, porque a gente continua ganhando praticamente o mesmo valor, isso realmente impacta em nossas vidas. Fico muito feliz de vocês estarem acompanhando, começando a semana bem informada. Eu tenho buscado ali compilar as principais notícias para a gente se informar. E eu queria fazer um pedido especial hoje para você se inscrever no nosso canal do YouTube. O meu projeto é de lançarmos alguns documentários de diversos movimentos que eu presenciei, de várias situações, bastidores que eu tenho recebido notícias e diversas informações exclusivas. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.